Bem-vindas a essa live maravilhosa, onde a gente vai falar sobre os estágios do despertar. Se você não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa, e aqui eu ajudo mulheres a terem uma vida muito mais leve, muito mais abundante, muito mais próspera, porque assim você pode assumir o seu potencial. Então sejam todas bem-vindas. Se você está assistindo essa live gravada, você pode passar uns minutinhos para frente, que eu vou esperar minhas maravilhosas entrarem aqui comigo ao vivo. Renata, seja bem-vinda, Carola, Ieda, uma honra ter vocês por aqui. E hoje a gente vai falar sobre os estágios do despertar. Então, se você conhece alguma mulher que está passando por um momento difícil, que está passando por dificuldades, que está tendo esse processo de dor, de oscilação emocional, manda essa live para ela, porque essa live com certeza vai ajudá-la. Então é só você clicar aqui nesse aviãozinho e mandar para essas mulheres incríveis que você quer que elas sejam ainda melhores, que elas sejam ainda mais leves. Então eu vou aqui compartilhando. Então, pessoal, o que a gente vai ver nessa live? A gente vai ver que existem 3 estágios no seu despertar. E por que isso é importante? Quando a gente entende esses estágios, a gente consegue caminhar, a gente consegue identificar em que estágio a gente se bloqueou, em que estágio a gente se paralisou e como a gente pode fazer para dar o próximo passo. Então, o primeiro estágio no nosso despertar da nossa consciência, é o estágio da anestesia. É quando a gente está conformada com a vida que a gente tem. A gente pensa e acredita que a vida é assim mesmo, que eu já tenho o suficiente, que tá bom assim do jeito que tá. O problema desse estágio é que muitas vezes a gente aprendeu a se contentar. A gente ouviu desde pequenininha que a gente tem que se contentar com o que a gente tem. E se contentar não significa que você não deva ser grata, muito pelo contrário, o sentimento de gratidão é um sentimento maravilhoso que transforma a nossa vida. O problema é quando as nossas ambições, as nossas vontades vão sendo castradas ao longo da nossa vida. Porque muitas de nós foram muito mais reprimidas do que estimuladas. Então, talvez, quando você era pequenininha, você ouviu frases do tipo, engole o choro, se você não for boazinha, a mamãe não vai gostar de você. Então, a gente foi aprendendo a se contentar, a se castrar, a se anestesiar das nossas próprias dores, dos nossos próprios estímulos, das nossas vontades. Então, a gente foi aprendendo a se desconectar da nossa essência, da nossa verdade, para pertencer. Então, a gente aprende desde pequenininha que a gente tem que ser boazinha para os outros gostarem de nós. E dentro desse boazinha, a gente vai aprendendo que a gente tem que agradar todo mundo. E muitas vezes, para agradar, a gente tem que fazer a vontade da mamãe, do papai, da professora, em detrimento das nossas vontades. Então, a gente foi aprendendo a se desconectar das vontades, dos desejos do nosso coração. A gente foi aprendendo a se contentar com aquilo que a gente tinha. Quando a gente era pequenininha e a gente não queria comer aquela comida, às vezes foi jogado um monte de culpa em cima da gente, né? Então escreve aqui para mim se vocês já passaram por isso, né? Ai, você tem que comer, tem tanta gente que não tem o que comer. Então você foi aprendendo a aceitar, não porque você queria aquilo, mas porque você ficou vibrando na falta, né? Já que o outro não tem, eu tenho que me contentar com isso aqui que eu tenho. E muitas vezes, é claro que a nossa mãe, o nosso pai, eles tiveram uma intenção positiva de mostrar pra gente que sim, a gente tem que ser grato, mas não em comparação com o outro, porque aí a gente cria um estigma de que não existe o suficiente, de que não existe para todo mundo, que se eu tenho isso, eu tenho que estar feliz com isso aqui que eu tenho, porque senão eu me desconecto, né? Senão o outro não tem, então vai faltar. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. A gente está falando aqui dos 3 estágios do despertar, né? E o primeiro estágio, eu estava aqui conversando com o pessoal, é a anestesia. É quando a gente está tão desconectada da nossa essência, da nossa verdade,
que a gente se contenta, a gente aprendeu a se contentar. Então, nesse estágio de anestesia, a gente nem tem consciência do que não está bom na nossa vida. E a gente nem tem consciência que pode haver algo melhor pra gente. Porque a gente aprendeu, talvez, que a gente nem era boa o suficiente para buscar algo melhor. A gente aprendeu a ser desestimulada. Então, muitas vezes, a gente foi muito mais reprimida do que estimulada. Então a gente aprendeu a se manter nesse lugar seguro. Muitas vezes quando você tinha sonhos, alguém disse para você voltar para o seu lugar, né? Para você quem você pensa que é para sonhar, para desejar isso. Então a gente foi sendo castrada. E dentro desse processo de ser castrada, a gente aprendeu a se contentar com aquilo que a gente tinha e ficar. E aí a gente começou a se comparar com o pior, não com o melhor. Então, por exemplo, deixa eu ficar nesse casamento aqui que não tá bom, mas também não tá ruim. Pelo menos ele não me bate, pelo menos ele não me trai. Entende? Então a gente foi ficando em lugares que não comportam a nossa grandeza, porque a gente passou a se comparar com a desgraça do outro. E aí a gente não percebe o quão limitante é isso, porque muitas vezes o outro talvez nem queira ser feliz, o outro nem queira mais, né? Então deixa eu ver o que a Carola falou aqui pra mim. Sim, a realidade é que o mundo é abundante, todas nós podemos ter tudo o que quisermos. Maravilhoso, né? E a Carola, por falar isso, ela já está num estágio 3, né? Desse estágio de despertar. Só que nesse primeiro estágio, a gente nem tem consciência do problema, a gente nem tem consciência que esse universo é abundante, que existe recurso para todo mundo e que a sua felicidade não vai tirar do outro. Então, quando a gente está nesse primeiro estágio, a gente usa frases como pelo menos é assim, né? Então, esse relacionamento tá uma droga, mas pelo menos ele não me bate, pelo menos ele não me trai. Então a gente aceitou esse pelo menos da vida e a gente foi se diminuindo para se encaixar nesse lugar. E muitas vezes, quando a gente está anestesiada, a gente está tão desconectada do nosso físico, do nosso mental, do nosso emocional, que a gente acha que é normal sentir dor, sentir ansiedade, sentir agonia. Então a gente aprendeu durante tantos anos a conviver com tudo isso, a reprimir tudo isso dentro de nós mesmas, que a gente passou a achar que é normal. Então a gente nem tem a consciência da dor e nem tem consciência de que existe solução. Nesse estágio a gente aprendeu, a vida é assim e pronto. É isso que eu tenho que fazer e pronto. Eu sou uma mãe de 2 filhos, eu tenho que ficar aqui nesse relacionamento. Eu tenho meus filhos, eu não posso arriscar em empreender. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vai se acomodando, a gente vai ficando anestesiada e a gente não se permite sentir a dor. A gente não se permite olhar para essa dor. Então a gente vai fazendo muito, passando por cima de nós mesmas, passando por cima da nossa saúde física, mental e emocional, para continuar nesse querer agradar. Então a gente aprendeu um mecanismo de que se eu me esforçar muito, se eu usar toda a minha força, todo o meu poder, talvez eu receba alguma migalha, talvez eu consiga melhorar, talvez eu consiga um dinheirinho a mais. Só que essa é uma mentalidade totalmente escassa, porque você está se consumindo, está consumindo a sua energia e está tendo muito pouco resultado. Então, quando a gente está nesse estágio anestesiada, a gente aprendeu a ter muita pressa. A gente não quer olhar para a dor. A gente sente dor de cabeça, a gente vai lá e toma um remédio, sem se perguntar o porquê que eu tô com essa dor de cabeça. Será que eu tô batendo a cabeça na parede todo dia ali? Então, se eu não olho para a dor, eu não tenho como trazer cura para esse meu processo. Então, a grande questão é que a gente
identificou a dor como algo muito negativo. Só que eu tô aqui para te dizer que a dor faz parte desse processo de despertar. Enquanto você não olhar para essa dor, você não vai trazer cura, porque a dor de cabeça pode estar ali sinalizando que tem algo errado. Só que você não quer olhar para isso, você quer tomar um remédio e quer ficar anestesiado e quer continuar nesse ritmo louco sem se questionar. Será que essa vida que eu tô vivendo é coerente com a pessoa que eu quero ser? É coerente com os meus valores? É coerente com os meus sonhos? E a gente nem se questiona. Então eu tô aqui para te dizer que a dor, ela é uma amiga, ela é uma aliada, desde que você decida olhar para ela. Desde que você decida parar de negar e jogar tudo para debaixo do tapete. E a Carola falou, um mindset fixo que 95% da população mundial tem. Exatamente, né? Então, por isso que os recursos estão concentrados em apenas 5% da população. Porque 95% está seguindo anestesiada, sem se questionar, acreditando, a vida é assim mesmo, eu tenho que me conformar. Você não tem que se conformar. Você veio aqui na vida para viver em potência, para viver a sua grandeza, para viver relacionamentos abundantes, para viver uma vida próspera. Você não precisa viver uma vida tão escassa, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de felicidade, de paz, de recursos, de tudo aquilo que você nasceu para ter. E a Tati falou, meu problema é não se contentar, eu quero mais, mas não sei o que procurar. Então, Tati, você está no estágio 2. Vamos falar sobre o estágio 2, então, que é onde a Tati está, né? O estágio 2 é quando alguma coisa acontece que a gente se torna consciente de que não tá bom. Então, nesse estágio 2, a gente talvez despertou para a dor. Então, a gente começou a sentir que alguma coisa não tá legal, que alguma coisa precisa ser mudada. E talvez no estágio 2 você não tenha consciência do que fazer para trazer essa transformação, de como dar esse passo. E é isso que a gente vai falar hoje, porque basicamente o que acontece? Quando a gente levou o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções até o limite, seguindo e não ouvindo a nossa dor, mais cedo ou mais tarde a crise vai chegar. Seja uma crise física, seja uma crise emocional, seja uma crise mental. A crise vem como uma grande aliada, como um grande processo de transformação. E esse estágio 2 é o estágio da crise, o estágio da dor. É o momento em que a gente se percebe nesse desconforto, a gente percebe, tem alguma coisa na minha vida que não tá legal, tem alguma coisa que precisa mudar. Só que nesse estágio, como a gente despertou para essa dor, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa entender o que essa dor quer nos dizer. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente quer voltar para o estágio 1, a gente quer fingir que está anestesiada, que está tudo bem, a gente quer tentar voltar para um lugar que não nos comporta mais. Porque uma vez que você viu, não tem como desver. Entende? Então, uma vez que você identificou que do jeito que você está vivendo não dá mais, você precisa mudar. E é nessa hora que a gente vive um limbo. É como se fosse um lugar de descontentamento. Não tá bom como a gente ainda não acessou a nossa potência, a gente ainda não tá no melhor lugar de nós mesmos. A Tati tá falando, quero voltar, não, né? Tati, só que muitas vezes a gente não dá o passo para chegar no nível 3, e eu vou te explicar o porquê, né? A gente quer ficar às vezes ali, né? A gente não quer se conectar com a dor. Eu vejo as minhas clientes, elas têm muita pressa, então elas não querem sentir aquela dor, elas negaram aquela dor durante a vida inteira. Só que o que a gente fez a vida inteira, Tati? A gente pegou essa dor e empurrou para baixo. Não, eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para isso. E a gente está usando a nossa energia vital
para segurar, para reprimir tudo aquilo dentro de nós mesmas. E essa energia é a mesma energia necessária para você ter a vida dos seus sonhos. Então, enquanto você estiver usando a sua energia para reprimir toda essa dor dentro de você, você não vai dar o passo para seguir os seus sonhos, você não vai chegar lá. Então, o que vai acontecer nesse estágio 2, Tati? E para todas as outras que estão aqui. A gente vai trazer muita resistência, porque presta atenção no seguinte, vou te dar um exemplo, é como se fosse um imã, tá? Aqui é o estágio 1, onde você estava anestesiada, e aqui é o estágio 3, onde você está desperta, onde você está na sua potência, onde você é a melhor versão de você mesma. Só que nesse momento você está aqui no meio, entre o estágio 1 e o estágio 2. E o que acontece? A sua mente vai criar um monte de resistência para você ficar aqui grudadinha no estágio 1. Aí fica aqui, começa amanhã, não faz isso, porque a sua mente quer te manter num lugar seguro. A sua mente, ela não está se importando se você está feliz ou se você está triste, ela quer que você sobreviva, ela quer que você esteja viva. E ela entende que ir para esse lugar onde você é a sua potência, é um lugar desconhecido. Ela não sabe ainda que é o melhor lugar para você estar. Ela pensa assim, não, ali eu não conheço, melhor você ficar aqui. Mesmo que tá ruim, fica aqui. E é nessa hora que a gente vai criar essa resistência. E o que a gente tem que fazer? Como nós temos um imã aqui, né? Então, nós temos um polo positivo aqui e um polo negativo. Você tá mais perto hoje, talvez, do polo negativo, que era onde você estava. E para isso você vai ter que chegar mais perto da onde você quer ser. Quem é essa mulher potente que você quer se tornar? Como essa mulher se comunica? Como ela age? Como ela se posiciona no mundo? Qual é a mentalidade dessa mulher? Quando você tiver clareza dessa mulher que você quer se tornar, você ainda não sabe o caminho para chegar até ela, mas a partir do momento que você começa a desenvolver esses hábitos hoje dessa mulher, você começa a pensar como essa mulher, você começa a se comunicar com você mesma, com essa amorosidade, com essa força, com esse poder, entendendo que você é merecedora de atingir esse estágio 3. O que é esse estágio 3? É a mulher desperta, é a mulher conectada com a verdade dela, porque às vezes a gente está vivendo uma verdade que nem é nossa. Muitas vezes a gente não tem nem clareza do que a gente verdadeiramente quer. Então esse estágio 2 serve para você decidir o que você quer. Por mais que ainda você não tenha clareza do como, mas você precisa decidir hoje. Porque muitas vezes as minhas clientes, elas chegam até mim e elas falam assim, ai Mariana, mas eu quero uma vida melhor. Mas às vezes elas nem se acham merecedora de ter aquela vida. Porque elas viram as mães delas sofrendo, elas estão ali repetindo os mesmos padrões familiares, elas não têm nenhuma referência de mulheres que são livres, que são potência, que são a melhor versão de si mesma. Entende? Então, a Tati está falando a verdade, sinto que não estou vivendo a minha vida. E muitas vezes, Tati, o que a gente acha? Que é egoísmo a gente viver a nossa vida. Porque a gente acha que a gente tem que ser mãe perfeita, que a gente tem que ser a dona de casa exemplar, que a nossa casa tem que estar impecável. E a gente tem um monte de crença que nos impede de chegar nessa mulher que a gente merece ser. Então, o meu convite para vocês hoje é você começar a desenvolver essa mentalidade dessa mulher hoje. Porque aí você vai se aproximando desse terceiro estágio. Você começa a se comunicar com você desse lugar. Então, se você nem tem clareza do que você quer viver, do que é importante para você, se você está aí o tempo todo sendo crítica com você mesmo, se tratando com desamor, com desrespeito, sempre se colocando para baixo, sempre focando naquilo que você não fez, ao invés de focar naquilo que você faz,
você está sendo muito punitiva, você está se punindo o tempo todo. Então, para você chegar nessa mulher que você quer se tornar, primeiro você tem que ter essa clareza, tá bom? Qual é a vida que eu escolho viver? Porque você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Olha para você hoje e se pergunta, será que eu estou sendo a pessoa mais importante da minha vida? Porque às vezes, como mães, a gente coloca os nossos filhos como o mais importante da nossa vida, sem perceber que a gente está criando um problema lá na frente. Porque se você coloca toda a sua energia em cima do seu filho, o que vai ser de você e do seu filho quando ele quiser viver a vida dele? Inconscientemente, você vai cortar as asas dele. Você vai querer ter ele por perto, você vai ficar ali, aquelas mães que não deixam o filho viver a própria vida, que fica ali controlando tudo. Então, se você está tomando as decisões da sua vida pautada no que é melhor para o seu chefe, no que é melhor para o seu marido, no que é melhor para os seus filhos, você não está vivendo a sua própria vida. Se você está tomando as decisões da sua vida, tentando cuidar de todo mundo, tentando cuidar dos seus pais, dos seus filhos, do seu marido, você está se esquecendo de você mesma. Então, o primeiro passo nesse processo de sair desse limbo é ter clareza. Que vida você escolhe viver? Porque muitas vezes, quando eu falo de merecimento, muitas vezes a gente acha que não é disponível essa vida pra gente. Mas, na verdade, não é que essa vida não esteja disponível para você. Na verdade, você tem tanto medo de abrir mão daquilo que você já conquistou, mesmo que não seja aquilo, mesmo que você tenha escolhido uma vida por causa das outras pessoas. Às vezes a gente não quer decepcionar as pessoas que a gente ama. E aí a gente acaba vivendo uma vida que nem é nossa. E a gente se desconecta tanto da nossa essência, do nosso brilho, da nossa potência, que fica insustentável permanecer nesse lugar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar desse despertar. Então, se você está vivendo esse momento de confusão, de dor, acolhe isso. Para de negar essa dor. Você negou durante a vida inteira tudo isso. Está na hora de olhar. Está na hora de se perguntar que se tudo tivesse disponível para você, se tudo fosse fácil de resolver, se não houvesse nenhuma desculpa, que vida você escolheria viver? Diz aqui para mim, se está fazendo sentido para vocês. Então, pessoal, se a gente nem se sente merecedora de viver essa vida, se a gente acha que é impossível mudar, você acha que a gente vai fazer algum esforço para mudança? Mesmo que você já saiba tudo o que você precisa fazer, se você não trabalhar nas suas crenças de capacidade, de se sentir capaz de fazer esse processo, se você não trabalhar suas crenças de merecimento, de entender que você é merecedora de ter uma vida que você escolhe viver. Porque se você não fizer isso por você, quem vai fazer? Né? Então, não é egoísmo você fazer isso. Pelo contrário, quanto mais feliz você estiver, mais feliz você vai fazer todos à sua volta. Porque uma pessoa feliz, ela transborda. Porque uma pessoa feliz, ela é potente. Porque uma pessoa feliz, ela é luz no mundo. Então, quando você se ama, quando você se cuida, quando você se nutre, quando você foca naquilo que você quer viver na sua vida, você passa a transbordar isso para sua família, para o seu trabalho, para o seu relacionamento. E tudo se transforma junto com você. Então a Carola tá falando, só gratidão, Mari, pelo seu apoio durante todas essas 3 fases do meu despertar. Então isso é muito maravilhoso, né, Cá? Porque na verdade, muitas vezes, que nem a Tati falou, né? Muitas vezes a gente tá vivendo aquele limbo e a gente não consegue sair sozinhas. Infelizmente, é muito difícil pra gente sair sozinha, porque muitas vezes a gente tem pontos cegos.
Muitas vezes você já sabe tudo o que você precisa fazer, mas você não tem a energia para fazer, você não tem a motivação para fazer. Por quê? Porque tem às vezes muitas crenças ali a respeito do seu merecimento, a respeito da sua capacidade. Então a gente não aprendeu nem a desejar. A gente tem medo de decepcionar as pessoas, a gente tem medo de perder o amor. E quando a gente entende que quando a gente faz isso, a gente está se desconectando do nosso alto amor, a gente precisa fazer esse retorno. Então, se eu quero me tornar essa mulher desperta, se eu quero me tornar essa potência no mundo, eu tenho que me dar a permissão. Eu tenho que acreditar na minha capacidade de conseguir isso. E eu tenho que acreditar no meu merecimento de conquistar aquela vida. A vida que você sonha está disponível para você. A vida que você merece está aí para você. Mas você precisa começar hoje a desenvolver as mentalidades dessa mulher. Então, toda vez que você falar para você mesmo, ai, é difícil, eu não consigo, o meu filho, o meu marido, você para e pergunta para você mesmo, como é que essa mulher desperta se posicionaria na vida? Será que essa mulher desperta que eu quero me tornar seria vítima ou ela seria potência? Ou ela encontraria recursos, ou ela encontraria caminhos, ou ela buscaria essas respostas, percebe? Então, cabe a gente estar sempre nessa mentalidade. Quanto mais você vai criando e desenvolvendo essa mentalidade, mais perto dessa mulher você chega, você se torna. Mas para isso, você não tem que ter essa pressa toda. A gente quer se transformar em um segundo. Quando a gente está nessa dor, a gente quer resultados imediatos e a gente não entende a ciclicidade da vida. Porque você demorou 30 anos para despertar e agora que você despertou, você quer resultados imediatos e você não está disposta a fazer esse plantio, essa colheita, né? Regar essa plantinha para que ela se transforme, manter essa consistência. Então, o processo de se tornar essa mulher desperta é entender que você é protagonista, que você tem que soltar todas essas desculpas e toda essa mentalidade de vítima, tá? E soltar essa culpa que você tem o tempo todo, de achar que você tem que cuidar de todo mundo. Você não tem que cuidar de ninguém, você tem que cuidar da sua própria vida, né? Você tem que dar o seu melhor para sua família, é claro, né? Mas dentro dos seus limites. Se você não cuidar de você, se você não pôr a máscara de oxigênio primeiro em você, como é que você vai cuidar da sua família? Tá? Então, quanto mais você entende isso, que essa mulher desperta, é uma mulher fluida, que ela não coloca esse peso todo em cima dela, que quanto mais ela relaxa, quanto mais ela se nutre, mais potente ela se torna e mais resultados ela gera no mundo, você vai entendendo que não precisa todo esse esforço, não precisa todo esse peso. A Carola falou, agora estou no estágio de sorrir falando. Que linda, maravilhosa, né? Então a gente tem que trazer essa leveza para a nossa própria vida. Então se você está aí vivendo o seu momento de desafio, de dor, de dúvida, respira fundo e olha para essa dor. O que não está bom na sua vida hoje? O que você está negando? Porque às vezes o nosso relacionamento não tá bom e aí a gente fica focando só na carreira. Não, então eu vou focar na minha carreira para esquecer que o meu relacionamento tá uma droga. Só que aí você vai chegar lá em cima da sua carreira sozinha. Entende? Então você tem que olhar para o que não tá bom na sua vida e pôr a sua energia, o seu foco nisso. Para aí você ir crescendo as áreas da sua vida em conjunto. Não adianta você ser bem-sucedida sozinha. Não adianta você ter um relacionamento maravilhoso sem saúde. Não adianta você focar nos seus filhos e se abandonar. Entende? Então é um processo de você integrar a sua multiplicidade. Você é uma pessoa múltipla, você é uma pessoa que tem várias áreas que precisam ser cuidadas. Mas para isso você tem que ter a clareza do que não está bom agora. Que pensamentos essa mulher desperta
tem, como ela se comunica com ela mesma, que rotina que ela tem, que hábitos que ela precisa desenvolver. Ela precisa aprender a se posicionar, ela precisa aprender a estabelecer limites, ela precisa organizar a própria vida, ela precisa ter essa clareza. Isso tudo é o que a gente vai fazendo juntas. A Tati falou, já tive essa culpa, Mari, mas hoje não sofro mais. Não sofro mais isso. Entendo que tenho que viver a minha vida além dos meus filhos. Maravilhoso, Tati, é isso. Porque quanto melhor você tiver, melhor para os seus filhos. Não tem nada mais poderoso para os seus filhos do que a sua saúde emocional. Então, a lição de casa aqui para vocês hoje é aprender primeiro a desenvolver essa mentalidade para você ir caminhando cada vez mais para essa mulher desperta. Então, se dá a permissão para se priorizar, se dê a permissão para se conectar com essa mulher, se conectar com a forma como ela pensa, se conectar com a segurança que ela tem, porque esse poder está disponível para você. Você é constituída da mesma energia que move todo o universo. Então, se é possível para qualquer pessoa nesse planeta, também é possível para você. Você só precisa se reconectar. E às vezes nesse processo a gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma rede, a gente precisa criar essa egrégora de mulheres focadas nesse mesmo propósito. Por isso que eu quis vir aqui, eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês, porque eu senti falta dessa egrégora que a gente está montando. Então, a cada momento, a gente está se fortalecendo e criando essa egrégora coesa de mulheres que merecem mais, que querem uma vida extraordinária, que querem viver aquilo que elas escolheram viver, não aquilo que elas vão aceitando dos outros. Então, eu estou aqui para te dizer isso. E conta comigo, a minha agenda de atendimento está aberta para atender vocês, para olhar para a vida de vocês, para pegar na sua mão e te dizer que é possível. Porque muitas vezes a gente passa anos nesse limbo, nesse estágio 2, e a gente não quer olhar. A gente não quer investir o nosso tempo, os nossos recursos para evoluir. E quando a gente faz isso com o acompanhamento, a gente voa, a gente vai muito mais rápido, muito mais longe juntas, tá bom? Então, a Carola falou aqui, mas hoje estou cada dia mais leve vivendo a vida em meus termos. Gratidão, minha terapeuta. Sem você me apoiando, nada seria possível, porque tentei sozinha por muito tempo, mas não conseguia. É isso, né, Cá? Muitas vezes a gente tenta ali, põe toda a nossa força com muito esforço, com muita dureza, fica pesado, a gente se esgota, a gente fica em burnout, porque não é desse jeito. Existe um caminho mais leve, mais amoroso, e eu tô aqui para mostrar isso para vocês. Conta comigo, vocês não estão sozinhas. Podem me mandar mensagem, aqui as lives são para isso. Tragam as suas dúvidas, tragam as suas dificuldades para a gente criar essa egrégora juntas. Eu tô aqui, a vantagem do meu perfil ainda ser pequeno é que eu tenho essa presença para olhar para cada uma de vocês. Já falei para vocês que aqui vocês são únicas, vocês não são números para mim. Então vem nas lives e traz as suas dúvidas, traz as suas questões, que a gente está juntas. E se você quiser um atendimento mais personalizado, vem, né? Eu tô aqui para você, me manda um direct que vai ser um prazer te atender. E em breve eu vou trazer uma solução maravilhosa para a gente se comunicar. Ai, gente, fugiu a palavra. Para a gente se contactar, se unir nessa egrégora em conjunto, tá? Então, em breve eu vou trazer um grupo aqui terapêutico para a gente olhar para isso como mulheres que somos. Porque muitas vezes a gente se desconectou da nossa essência feminina, a gente ficou muito endurecida, a gente acha que a gente tem que ser linear o tempo todo, que a gente tem que ser produtivo o tempo todo, que a gente tem que fazer, e a gente se desconectou da nossa fluidez, da nossa essência, do nosso feminino. E é tudo isso que a gente precisa resgatar juntas. Porque antigamente, se a gente olhar para as comunidades, eram uma grande família de mulheres que se apoiavam, que se ajudavam. E hoje a modernidade nos afastou. Porém, a internet nos traz a possibilidade de criar essa conexão, de criar a nossa tribo
online. Então é uma honra ter vocês por aqui. Se essa live te ajudou de alguma forma a entender esses estágios e a entender o que você tem que fazer para se aproximar dessa mulher desperta, eu peço que você compartilhe, ajuda a transbordar essa mensagem, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.